Olá, caro estudante, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos poder fazer uma análise sobre a parte do solo, né? Vamos fazer uma verificação quanto à classificação, como que ele se apresenta, os nomes que eles têm, tá? Então, vocês vão poder entender essa situação. Lembrando, qual o motivo principal de estarmos fazendo isso? Que em dado momento nós vamos ter aí a possibilidade, né, de fazer um projeto que envolve uma área da qual a gente vai precisar para fazer o projeto de energia renovável. Por isso estamos vendo toda essa parte aí que envolve solo, áreas protegidas, como foi visto na aula passada, paisagismo, tá? E hoje nós vamos ver então pedologia do solo. O que significa isso? Então, a pedologia pesquisa as origens do solo, bem como a morfologia dos solos, e depois as classifica. Dá o nome próprio dependendo do tipo de solo que nós vamos encontrar. Pedologia é definida como a ciência que estuda a gênese, a natureza, a distribuição e potencialidade de uso dos recursos do solo. Então, veja, gente, é uma ciência, tá? É uma ciência na qual nós vamos nos basear para identificar qual tipo de solo, né? Como que ele se caracteriza, as condições que ele possa ser trabalhado, o que ele contém na verdade, né? Pensando lá na nossa energia renovável. Qual o melhor tipo de solo que nós vamos utilizar para fazer a sua utilização. Então, a pedologia é o estudo científico do solo, com foco principalmente na formação e disposição natural do solo. Então, nós estamos trabalhando com ele de forma natural, sem interferir ainda, tá? Não há interferência humana. Formação, disposição natural do solo. Estudo científico, conforme a gente está vendo aí. Bom, os pedologistas examinam e classificam o solo, além de realizar pesquisas para determinar os fatores ambientais que podem afetar esse solo, tá? Como a condição do solo pode afetar de forma significativa a agricultura, a vida vegetal, a pedologia normalmente está preocupada em descobrir como manter a condição ideal do solo. O que é ideal, gente? Você tem agropecuária, né? Você tem pecuária. Então, qual é a condição ideal para que esse solo possa ser utilizado, né? Tendo essa aplicação que nós falamos nesse momento aqui. Então, pesquisas são realizadas, na verdade, são especialistas, né, que se formam nessa área, que estudam. Se vocês pegarem aí, buscarem bibliografias, buscarem aí vídeos no YouTube, vocês vão ver aí a análise que é feita por esses especialistas. Inclusive no nosso estado do Paraná, né, tendo em vista a grande condição que nós temos aqui quando se trata de solo, né. Temos muitos estudiosos que participam de forma muito ativa aí, com livros, artigos técnicos, buscando identificar e trazer sempre um esclarecimento sobre esse tema. Com isso aparece a palavra pedogênese. Qual o significado? É uma das principais áreas da ciência. Pedologistas especializados que estudam dentro dessa área, né, que acabam se formando em pedogênese, estudam o processo de criação do solo, investigando os efeitos de várias características ambientais do solo. Vocês sabem, né, se são estudantes do agronegócio, que o solo é formado por várias camadas. E essas camadas estão dispostas, né, com a formação que elas tiveram ao longo dos milênios ou dos milhões de anos, foram se depositando, então elas apresentam características diferentes, inclusive imagens que nós vamos poder ver aí, observar e fazer uma análise na sequência. Então, pedogênese é uma ciência e também dessa área aí. O que mais que nós temos? A pedogênese geralmente se concentra no estudo de como diferentes climas e organismos alteram as condições do solo. Então, vejam vocês. A região sul tem uma característica própria por causa do frio. Nós temos temperaturas baixas, temos geadas, né, formação de geada, orvalho, então isso aí, de certa forma, acaba influenciando sobre a formação do solo. Organismos que se criam, ou que com o passar do tempo perdem a vida e os restos acabam se depositando sobre o solo. Então são condições que ocorrem, né, ao longo dos anos, das décadas e dos milênios,
com a formação, né, e, através da decomposição desse material sobre o solo, dando uma formação necessária ou característica, no caso aqui da região sul, né, no caso do nosso estado do Paraná, em função do clima que nós temos. Imagine, no Nordeste não tem geada, então já é uma formação diferente. No Cerrado, no Centro-Oeste também não tem geada praticamente, né? São áreas específicas, né, mais aqui na Mato Grosso do Sul. Então você tem uma condição diferente para cada área. Então existe, né, ou acaba existindo uma série de diferenças, né, já que a morfologia, a composição, como é formado esse solo, envolve o estudo das características do solo. Então vamos lá, eles apresentam uma cor característica, uma textura, raízes, consistência, para determinar as diferenças de solo em diferentes áreas. Então a gente vê, né, aqui no Paraná tem aquela brincadeira, né, que nasce da região de Ponta Grossa para o norte do Paraná, né, o sudoeste é chamado de pé vermelho, porque você tem aí o solo de característica vermelha, próprio para fazer o plantio de determinadas espécies. Bom, existem subcategorias, né, que formam aí a morfologia e a micrologia do campo. A micrologia é o exame de amostras de solo, né, sob microscópios de laboratório, onde é feita uma análise para fazer, né, um levantamento, como é esse solo, o que caracteriza melhor ele, né, em que condições ele pode ser trabalhado, o que ele precisa, né, para ser manuseado, né, para os diversos plantios que nós temos. Então nós temos aqui uma imagem, acredito que vocês podem ver aí. Estão vendo aí? Aqui na frente o pessoal está vendo? Consegue ver a imagem? Consegue ver as camadas? Está vendo a diferença das cores ali? Né? E veja a altura também de cada camada, gente. Olha a característica. Em algum momento vocês já fizeram o estudo dos solos no curso de vocês? Sim ou não? Então está aí, gente, a morfologia, ó, como que se caracteriza cada trecho dessa área, né, como que ele apresenta características próprias. Aí você vai ver qual o melhor plantio, como que pode ser fazer a agricultura desse terreno, o que é necessário fazer para deixar ele melhor. Então tudo isso faz parte do estudo aí do agronegócio. Bom, ainda sobre a pedologia, os pedologistas podem cavar um buraco para expor completamente as várias camadas horizontais e procurar diferenças dentro das camadas. Então a gente vai ver uma imagem na sequência daqui a pouco, parecida com essa anterior ali, né, essas diferentes camadas que existem, para que você possa ter, ou que seja feita a análise, como foi dito ali, né, através de um buraco, né? Simplesmente é exatamente isso aí, tá, gente? Fazer um buraco ali para fazer uma escavação, como se diz, né, para poder observar. Então, pedologia também envolve a classificação do solo. Cada país ou região geralmente possui seus próprios sistemas de classificação dos solos. Por quê, gente? Uma coisa é estarmos aqui no Brasil. A região sul é diferente da região nordeste, que é diferente do centro-oeste, que é totalmente diferente lá da Amazônia. Então, veja, são classificações diferentes. Imagine você lá na Rússia, nos Estados Unidos, né, na Alemanha, são também terrenos totalmente diferentes, né, para que possam ser analisados, para ver qual é a melhor situação que oferece, né, diante desse estudo, para o que pode ser plantado, né, para os alimentos lá que eles podem utilizar. Bom, olha aí o exemplo, ó, gente, ó, os Estados Unidos, acabamos de falar, né? Eles usam o sistema de classificação de solos do Serviço de Conservação de Recursos Naturais, classificado como, pela sigla, né, NRCS, enquanto a França usa o sistema de referência do solo da França. Então vejam vocês, né, situações diferentes, países diferentes, porque envolve, né, estudo e análise do terreno no qual eles estão situados, para que eles possam fazer essa análise, né? E nós estamos falando em agricultura, né, gente? Imagine quando envolve minérios ou outras situações, né, outros materiais que podem ser encontrados e podem ser extraídos também. Então tá aí, gente, ó, pela imagem, né, tem uma régua ali que identifica, né, a profundidade começa lá em 0,0 e vai descendo, né? 20, 40, 60, 80, temos 1 metro aí de régua.
E a gente vê uma coloração diferenciada, né, conforme, nesse caso aí, né, para esse tipo de terreno. E a partir daí, feito a análise, o estudo, né, para ver o que de melhor pode ser aproveitado nesse terreno aí. Ou se houver necessidade de uma intervenção para que haja uma melhoria. Se vocês fizerem uma análise e um estudo na década de 60, o Paraná sofria com aquela degradação do terreno, né? O terreno vinha chuva e levava, né, parte do terreno. Então, vejo vocês, foi uma luta aí do estado do Paraná para conseguir chegar no nível que nós estamos hoje, né? Um terreno, uma agricultura, né, altamente sustentável e altamente produtiva. Mas muito estudo, muita demanda aí de intervenção do homem foi necessário para que houvesse essa mudança. Então, o momento é para pensarmos junto. Nós estamos fazendo uma análise de estudo do solo para fazer a implantação de um sistema de energia renovável. Então, vocês, pelo pouco que a gente viu aí, vocês comecem a imaginar, né, diante dessa pergunta aí, ó, qual o melhor tipo de solo para implantarmos uma usina fotovoltaica que vai ficar sobre esse solo. Tá? Então, comece a pensar em o que vocês podem ter de melhor, né, sendo utilizado para que você possa implantar essa usina fotovoltaica. Então, você vai ter uma área, uma determinada área em metros quadrados, vai posicionar as placas fotovoltaicas, vai ter o sistema de cabeamento, a conversão de energia, a transmissão dessa energia. Então, qual é o melhor solo que eu preciso ter para que eu possa fazer ou executar esse projeto? Comecem a pensar a respeito aí. Bom, falando então em sistema internacional, né, falamos aí na França, nos Estados Unidos, e existe um sistema internacional de classificação de solos. A classificação mundial do solo, criada pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Para quem não viu essa sigla aí, a FAO, como eles falam, né? FAO, FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A classificação mundial do solo da FAO divide o solo em categorias com base nas fases, texturas e declives da área. Então, textura, declive da área, são baseados em fases, tá? E a partir daí, a FAO, por que existe essa unidade da própria Organização das Nações Unidas, gente? Para atender os países pobres, tá? África, Ásia, aqui na América do Sul, né? Então eles têm equipes que vêm, fazem o estudo, se dedicam a essa classificação para poder apresentar o resultado ao país, indicando para eles qual é o melhor tipo de agricultura que pode ser desenvolvida, o melhor tipo de semente para desenvolver a alimentação inerente àquela área na qual eles fazem o estudo. Então, um auxílio, né, prestado pela Organização das Nações Unidas para a agricultura e alimentação dos povos. É bem legal essa parte aí, né? A ciência do solo é o estudo do solo da terra como recurso natural renovável. Então, a gente quer utilizar esse solo, quer que ele seja renovado, e que condições que eu posso trabalhar esse solo, né? Que condições eu posso renovar, por exemplo, para fazer o plantio, né? Estamos falando aí de alimentação do ser humano. Quantas vezes por ano eu posso fazer o plantio? E aí surge uma característica aqui do Brasil, né? Que o Brasil é estudado não só pelo nosso próprio país, como pelos países, principalmente europeus e os Estados Unidos. Porque nós temos 3 plantios em 3 épocas diferentes durante o ano aqui no Brasil. Tá? Então, lá na Europa, Estados Unidos, como eles têm Canadá também, Austrália também, a gente soube recentemente que eles fazem uma análise do clima e do solo brasileiro, porque eles têm um problema com o clima, né? Um período muito extenso de neve, no qual eles não podem fazer plantio, e o Brasil não tem essa situação. Temos aqui, né, a parte com frio, né, que você tem períodos, né, do ano, como estamos agora entrando nesse momento aí, mas a nossa agricultura é preparada para fazer esse enfrentamento ao clima, né? Já lá nos países que eu citei, nas áreas lá, a neve não permite. Então eles ficam admirados, né, com a quantidade de vezes que o Brasil consegue plantar, 3 vezes ao ano, e agora a quantidade também, né? O Brasil tem aí uma produção extraordinária, né? Nós participamos aí hoje aproximadamente com 10% do alimento a nível mundial,
né, que é fornecido à população mundial. Bom, então esse campo aí, originalmente constituído por um conglomerado de várias disciplinas, principalmente química, biologia, geologia, mas desde então se transformou em um campo de estudo totalmente reconhecido, inclusive a nível mundial, como vocês estão vendo aí, tá? Então você tem a participação a nível mundial, dos diversos, né, praticamente todos os países, mais a ONU aí participando, para que transforme áreas, né, hoje não cultiváveis, em áreas cultiváveis, para aumentar aí a possibilidade de plantio e trazer alimento aí para a população. Até bem pouco atrás era comentado, né, muito aí no mundo, né, que nós tínhamos aí milhões de pessoas passando fome, principalmente na África. Então, justamente essa unidade aí da FAO, que é da ONU, ajudando e colaborando para que haja, né, uma diminuição nessa quantidade de pessoas que passam pela necessidade da fome. Necessidade, né, é um termo que a gente nem devia usar, né, passam pela fome, né, mas acontece de fato, né. Bom, então existe aí uma divisão, né? O campo divide a ciência em duas divisões principais. A pedologia estuda o solo como existe na natureza e a edafologia, outro nome que aparece aí, gente, ó, estuda a utilização do solo pelo homem como ferramenta. Então, pedologia como solo, né, na natureza, como ele existe de forma natural, e a edafologia estuda a utilização do solo como ferramenta aí, né, pelo homem. Então você tem o plantio, né, a gente está fazendo uma análise para fazer um estudo para a implantação de uma usina fotovoltaica. Então vejam vocês, é uma ferramenta que a gente vai utilizar, né, e a partir daí você tem a utilização dentro de condições estabelecidas. Tudo bem quanto a esses nomes aí, gente? São nomes diferentes, né? Edafologia. Áreas diferentes. Bom, enquanto as duas áreas estudam coisas diferentes, estão vendo aí, né? Um é o solo natural, como ele se apresenta, e outro já é uma ferramenta para utilização pelo homem. Elas têm os mesmos objetivos gerais: manter a qualidade do solo, desacelerar a desertificação. O deserto, né, gente? Tem áreas que estão se transformando em deserto, tá? Então é uma situação aí bem delicada que ocorre aí. Tudo bem aí no fundo? De novo? Vamos esperar ele sentar, o outro lá, para a gente poder continuar a aula. Obrigado mais uma vez. Então a desertificação ocorre, né? Áreas que estão se tornando como se fosse um deserto, e ali você não consegue mais fazer o plantio, tá? Nem árvores, nem alimentos. Então você começa a comprometer a possibilidade de ter áreas que poderiam produzir alimentos e a partir dali não tem mais essa condição, tá? Então desacelerar essa desertificação. Proteger as atividades humanas do ponto de vista humano, atividades humanas, tá? Do ponto de vista humano. E a proteção do solo. Tá, gente? Então o estudo do impacto do homem no solo existe já faz algum tempo. Né, vocês viram ali a FAO, o Brasil tem pessoas competentes que fazem essa análise para evitar a degradação do solo, evitar o comprometimento quanto à possibilidade de produção de alimento, né, o pasto mesmo que seja, né, já que exige também, né, tem ali o material necessário para o gado aproveitar. Então vejam vocês, são ciências aí do ponto de vista científico bem interessantes, necessárias, e fazem toda a diferença no país. Ainda mais o Brasil, né, como temos áreas gigantescas em termos de plantio, então nós precisamos cuidar muito bem do nosso solo para evitar essa situação desagradável. Bom, sobre o ambiente. Então a pedologia se concentra em como os solos se desenvolvem de forma natural, incluindo como eles são influenciados por seu ambiente e como o ambiente os afeta. Como são influenciados em seu ambiente, temperatura, umidade, chuva ou falta de chuva, e como o ambiente então afeta, né, esse terreno. E a partir daí, a partir dessas informações, o que podemos fazer para melhorar o solo, dar condições, né? Então vocês podem acompanhar estudos que foram feitos, inclusive aqui no estado do Paraná, áreas que eram completamente hostis, né, não
permitiam o plantio de praticamente nada, e a partir do tratamento, né, vamos dizer assim, tratamento e limpeza daquela área superior ali do solo, você consegue ter a condição de fazer o plantio de determinadas sementes que vão trazer o alimento principalmente. Então, tudo isso aí envolve estudo, análise, né, laboratório para fazer análise, de repente tem que colocar material calcário, né, que a gente ouve falar sobre essas áreas aí, para você começar a transformar aquela parte do solo, deixando ele altamente produtivo, ou pelo menos em condições de fazer a produção. Bom, isso leva à classificação de diferentes solos com diferentes propriedades, lógico, né? Cada um vai apresentar, né, conforme a região, conforme vocês viram ali a profundidade do solo, uma classificação e eles apresentam diferentes propriedades. Então o solo tem impacto dramático no que pode e no que não pode crescer em uma determinada área, permitindo que os pesquisadores prevejam o crescimento futuro e façam uma decodificação quanto ao crescimento, né, que foi feito no passado. O que tinha, o que pode ser feito, realizado, e a partir daí o que podemos ter aí, né, em termos de plantio e crescimento futuro para colheitas, né, e a partir daí fazer, né, o recolhimento dessa colheita aí que será realizado. Então, veja vocês, é um estudo longo, que envolve aí uma condição de estudo, análise, como falei, análise em laboratório também, para poder dar o melhor resultado e para poder trazer a melhor performance, né, o melhor resultado daquela área que está sendo analisada. Bom, então a edafologia, né, que a gente viu o nome aí diferente, né, é uma ciência do solo também, se concentra no uso e no impacto do homem sobre o solo, né, utilização pelo homem. Essa divisão geralmente obtém o máximo de cobertura, pois trata de áreas como aumento da fertilidade do solo para a maior produtividade das culturas, gerenciamento de esgotos e aterros sanitários e antecipação do escoamento da água durante as inundações. Então, vejam vocês, série de informações, tá, gente? Olha ali, ó, maior produtividade das culturas, né, o que pode ser plantado para aumentar a produtividade, gerenciamento de esgoto e aterro sanitário. Vocês fizeram acompanhamento, né, de áreas onde havia aí a colocação do lixo que é recolhido nas cidades, né? Então você tem essa área, aterro sanitário, e ela produz ali ela afeta o solo de qualquer maneira, né, gente? Ela acaba produzindo um efeito ali sobre o solo e pode inclusive comprometer o solo. Então, antigamente, né, pelas leis anteriores, né, ou falta de leis, simplesmente era depositado o lixo ali e ali permanecia, né? Então hoje você tem formas adequadas de fazer o aterramento, você tem formas para fazer tratamento. Nós temos aí, por exemplo, as chamadas estações de tratamento de esgoto, ETE, né, estações de tratamento de água. Então você recolhe ali todo o lixo que vem pela água. Se você fizer uma visita a um local desse, você vai ficar horrorizado com o que aparece ali, tá, gente? Né, se for numa estação de tratamento de esgoto aí da Sanepar, o lixo que aparece ali é terrível, né? Não vou nem comentar o que a gente vê ali. Não é só o que vocês estão pensando, tá? Tem coisas piores que aparecem ali também. Então passa por um tratamento, e após esse tratamento, a água, por incrível que pareça, sai mais limpa, né, daquele local onde está sendo tratado, do que uma água que você recebe em casa. Aí ele volta para o rio, normalmente volta para o rio, e a partir daí você tem, né, a utilização, né, no rio, né, você purifica a água, dá condições para a vida que tem ali, né, vida do peixe, por exemplo, né, e depois também para a aquisição dessa água e para tratamento para ela se tornar água potável para que a gente possa ter aí, né, o uso dela. Inundações, né, outro problema que aparece ali por último, são situações desagradáveis que ocorrem. Não sei na cidade de vocês em Cotenda tem problema de inundação, gente, na cidade? Então, vamos lá, gente, vamos participar um pouco? Inundação, vocês têm inundação aí na cidade de Contenda? Sim ou não? Não tem? Ótimo, então vocês estão livres aí, né?
Aqui na nossa cidade nós temos diversas áreas que são problemáticas, eles vivem tratando aí, agora estão fazendo mais uma ação aí, para poder melhorar e evitar inundações que tanto transtornos traz para a sociedade, né? Bom, sobre o estudo da pedologia, vamos lá. Morfologia do solo, morfologia, tá, gente? Fatores que causam modificações no solo. Exemplos: atividades biológicas, ações climáticas, fatores físicos e químicos, entre outros. Então, não é o nosso caso aqui, né? Nós não temos, por exemplo, tremor de terra. Aí na área da cidade de vocês não tem inundação. A inundação traz água, traz detritos, né? Que acabam comprometendo ou até modificando o solo ali do terreno, né? O solo da área aí na qual vocês estão. Então, você tem aí, né, fatores que acabam causando modificações, comprometendo o solo como um todo, né? Então, vamos pensar em comprometimento. O que pode modificar e comprometer, né? Você teria uma produção de alimentos, um cultivo, e acaba tendo um comprometimento em não poder fazer esse cultivo nessa área aí. Gênese do solo. Como que o solo se formou, né? Quanto tempo levou, né? Vocês viram ali várias camadas. Como é que foi isso aí? Do dia para a noite? Né? A gente sabe aí, né, o estudo científico, né, que indica que foram milhões de anos, né? Então você tem uma classificação do solo, né? E ela apresenta características físicas, né, como cor, umidade, minerais que estão presentes, a fertilidade, composição química, entre outras coisas. Então, cada cor daquele solo que vocês viram ali, né, um pouco mais marrom, um pouco mais claro, meio cinza, meio escuro, ele apresenta características próprias, na qual a gente pode ter, né, uma classificação inerente a esse solo que está sendo estudado e analisado ali. Então, o especialista, aquela pessoa que estuda, né, pedologia, né, faz um estudo científico do solo, ele é conhecido como pedólogo, tá? Não tem nada a ver com podologia que vocês conhecem aí, tá, gente? É pedologia mesmo, né? Pedólogo, tá? Tem nada a ver. Olha a diferença entre as palavras aí. Bom, a morfologia do solo estuda, então, os fatores que causam a modificação desse solo, né? A possível modificação, ou seja, fatores físicos. Olha, gente, força do vento, químicos. Esses dias saiu um estudo aí, tá? Tem uma região aí que está tendo uma alteração no solo devido à mudança climática em função da força do vento. Acreditem vocês, tá? Já tem mais uma análise aí sendo feita e já detectaram uma região aí com mudança, tá? Então, fatores químicos, modificações químicas da rocha, com a água, por exemplo, né? Vai deteriorando ao longo do tempo, e a rocha apresenta minerais diferentes, né? Composição diferente. Biológicos, minhocas, por exemplo, que fazem com que o solo sofra mutações. Então, o Brasil exporta minhoca, porque, né, a minhoca ela perfura o terreno, né, faz todo aquele caminho ali que ela necessita, né, ela cria aquela irrigação interior. Então, minhocas brasileiras são exportadas para fazer essa ação em terrenos que não tem, né, esse tipo de animal, por assim dizer, né, vamos classificar assim, né, esse bichinho aí, para poder fazer a penetração no solo e trazer a irrigação durante a chuva, ou irrigação natural, natural com a chuva, ou artificial através, né, da ação do homem. Então, veja, gente, são situações, né, diferentes, né, e que podem comprometer ou não a melhoria também do solo em função de uma ação simples aí, né, com a presença de minhoca. Então, está claro para vocês a imagem? Gente, consegue observar os vários tipos aí de solo, gente? Conseguem ver a cor, a identificação, dá para reparar uma certa composição, né? Pedras, né? Em algumas imagens. A coloração é fácil de identificar, né? Então, vejam, são solos diferentes, né? Às vezes estão próximas, né? No mesmo sítio, como se fala, né? Na mesma área, mas que existem, e em função dessa coloração, aí a informação que chega ali para o proprietário, né, estamos pensando em termos de agricultura, né, gente? O que pode ser plantado, em que condições pode ser realizado, né? Então, são situações diferentes, né, em função da informação que a gente está observando aí, tá? Pela coloração.
Então veja que é legal, né? Por isso vocês viram aquela régua lá com 1 metro de profundidade, naquele buraco que foi feito ali, justamente para fazer a identificação, né? E a partir daí é coletado a amostra, essa amostra é levada para o laboratório, feita a análise, e a partir dessa análise, né, você tem 100% de acerto, né, com relação ao que você vai fazer, em relação à utilização do terreno no qual você está dentro da sua área aí. Então, qual é o objetivo desse estudo, gente? A principal parte, né, objetivo do estudo em campo é descrever de forma padronizada a morfologia, ou seja, a anatomia, como que ele se apresenta. Vocês viram ali a imagem, né? Qual será a melhor análise, né, dos resultados laboratoriais para se determinar o tipo do solo, a gênese, né, como que ela foi formada, né, em que condições foi formada, entre outras situações. Vocês observam e devem acompanhar no noticiário, né, de vez em quando eles descobrem, né, nessa área aqui caiu um meteoro, né, então houve uma modificação na área em função da presença do meteoro. Agora parece que estão concluindo que houve até um vulcão na área da Bahia. Então foi uma formação do terreno totalmente diferente. Para quem não sabe, a Bahia tem uma extensa área cujo plantio é fenomenal, tá, gente? Como eles não sofrem ação do clima, né, o frio, então eles têm plantação o ano todo e tudo que é plantado lá dá uma colheita de excelente resultado. Maranhão também é da mesma forma, né, áreas boas, bem produtivas. E, repito, né, não sofrem ação do clima como nós temos aqui no estado do Paraná e na região sul. Então, o solo é definido como um corpo natural, composto por substâncias orgânicas e inorgânicas que estão presentes na superfície terrestre e são oriundas, né, provém da desagregação das rochas. Então, essa é a definição, né, a formação do solo, como que ele se compõe. Tá? Então, vejam vocês, né? Quanto tempo, quantos milhões de anos são necessários para que aconteça, né, essa descrição que a gente acabou de observar aí. O processo que dá origem à formação do solo é chamado de intemperismo. Olhem a palavra aí, gente. Intemperismo. Ou seja, a desagregação das partículas das rochas e minerais que altera suas propriedades químicas, dando aí a possibilidade de formação do solo, conforme a gente está vendo aí nas diferentes fases, com aquelas características próprias ali. Pessoal, está aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Bom, então nós temos diferentes tipos de solos, tá, gente? Eles variam de acordo com a localização, seu processo de formação, né? E as condições do ambiente onde ele se formou. Como que foi o processo de formação, como que o ambiente atuou sobre ele e atua até hoje. Então, tipos comuns aí de tipos de solo que nós vamos ter. Vamos lá, nós podemos ter solos arenosos, com muita presença de areia e pouca umidade. São comuns em regiões tropicais, chamado solo arenoso. Temos aí micro-organismos e plantas, né, nessa área, vivem com mais dificuldade, né, por falta de umidade, devido à ausência de água. Tá? Micro-organismos e plantas que vivem nesse solo arenoso aí. A gente vê, né, quando observa um terreno que é arenoso, né, algumas plantinhas, mato, né, que seja, né, mas é pouca coisa. Solo arenoso. Já o solo argiloso são menos arejados e mais compactados. Portanto, eles são mais úmidos, pois a água fica retida por mais tempo neles, devido à sua lenta infiltração. Solo argiloso. E o solo siltoso, terceiro nome aí, siltoso, apresentam alta concentração de silt e são erosíveis, pois não se apresentam estáveis ou compactados. Suas partículas são bastante leves, pequenas e soltas. Solo siltoso, tá, gente? Os nomes que nós temos aí. Viu uma imagem aí, ó? Fica bem claro, né? Argila, areia, silt. Então, silt ali vocês conseguem entender, né, o significado da palavra, né, gente? Pela própria composição do material que está presente ali. Tudo bem, gente? Os 3 tipos de solos aí que nós temos.
Quanto às camadas do solo, você tem aí o líquido, né, que compreende a água que infiltra, né? Quando você tem chuva, ela pode ser escoada ou mesmo presente no lençol freático. O que é lençol freático, gente? Aquela água que está no solo, né, bem abaixo do solo aí, alguns metros aí, né? 3, 4, 6, 9, 12 metros aí do solo. E essa água, então, ela faz aí, infiltra, né? E acaba fazendo a participação no solo aí, dando ou uma melhor qualidade, né, a esse solo, para o plantio ou o que for que seja necessário para ele, né, que ele possa atender a necessidade aí, em conformidade com o uso. Geralmente as plantas retiram do solo a quantidade de água necessária à sua sobrevivência, nesse caso aí, tá? Fica bem caracterizado. Bom, nem toda a água que chega ao solo fica disponível às plantas, pois ela pode continuar a infiltrar, abastecendo outros mananciais de água. Então essa água infiltra, ela não fica retida nessa parte inicial do solo e acaba, né, se infiltrando cada vez mais para dentro do terreno. Tá? O gasoso é constituído pelo ar presente nos poros dos solos. À medida que há maior presença de argila no solo, menor é essa porosidade. Então, de novo, gente, estamos fazendo uma análise aí do solo para a gente imaginar o nosso projeto aí, tá? Então veja aí a camada do solo, ó, gente. Dá para ver aí, né? Você tem a parte de humus, o solo superficial, subsolo, já tem a rocha fragmentada, já tem a rocha matriz, tá? E ali você tem ali, né, uma classificação ali, né? O, A, B, C, D ali no horizonte. Então vocês vejam as camadas que são formadas e a água. Imagine a água penetrando ali, né, gente? Ela pode ficar retida, então você vai ter uma condição boa para manter o verde ali em cima, né, na parte inicial ali, ou você pode ter uma penetração maior e essa água vai, né, para lençóis freáticos, né, a água que passa sobre todo esse solo que a gente está vendo aí. Essa imagem é bem característica, né, para a gente ter uma ideia como é que funciona. Né, essa classificação e composição do solo. E dá para ter uma ideia legal aí, né, que ocorre. Ainda, a classificação do solo. Então, no Brasil, há o predomínio de 3 tipos de solos. Agora vem uns nomes aí um tanto diferentes, né, gente? Mas só para vocês saberem, né? Latossolos, argissolos e onossolos, que juntos abrangem, olha aí, 70% do território brasileiro. Segundo o nosso IBGE aí, né, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né, com essa sigla ali, ó, que pertence ao IBGE. Tá? 70% do solo brasileiro tem essa classificação aí, latossolos, argissolos e neossolos. Legal? Bom, os latossolos e argissolos ocupam aproximadamente 58% da área daquela área comentada ali atrás, tá? São solos mais profundos, altamente intemperizados, ácidos e de baixa fertilidade natural. Olha só, gente, olha a situação, hein? Que acha que o nosso solo é muito rico, realmente tem isso. Áreas riquíssimas, né, gente? Ou que foram bem tratadas, tá? Não esqueça que nós temos uma área da Amazônia, né, que ocupa lá uma extensão fenomenal, e lá é uma área que não é utilizada para plantio, ou não deve, tá, gente? A princípio não deve, tá? Então é descartada também. Além da composição ser diferente, né? Onde há o desmatamento que a gente observou ali, vocês puderam ver, você tem ali o princípio da desertificação. Começa a se tornar um deserto onde foi retirado as árvores ali da floresta amazônica. Em certos casos, ocorre também que solos de média ou alta fertilidade, até alta fertilidade, em geral são pouco profundos, em decorrência de seu baixo grau de intemperismo. Então a gente começa a compreender, né, o intemperismo, né? Baixo grau de intemperismo, porque é um solo de pouca profundidade, porém apresenta aí uma média ou alta fertilidade. Esses se enquadram principalmente nas classes dos neossolos, luvissolos, planossolos, nitossolos, chernossolos e cambissolos. Olha toda a classificação, os nomes diferentes aí, gente. Interessante, né? Parece, né, nome lá da época da formação da Terra, né? Mas pode ver que tudo termina em solo, tá vendo ali? Plano, nito, cherno, cambi, luve, neo, tudo termina em solo.
É a classificação que foi dada aí pelos cientistas, né? Para poder identificar e poder observar. Então tá aí, gente, ó, dá para ver aí, né? Pela imagem, né? Uma rocha recém-exposta, começando aí da esquerda, né? E essa rocha vai indo, né? Para a direita aí de vocês, ó. Veja o que acontece aí na linha do tempo ali embaixo, tá vendo? Então o solo, tá vendo ali? O solo bem desenvolvido, formado pela erosão, deposição ou bioturbação do anterior, né? Latossolo. Então os nomes começam a aparecer aí, tá, gente? Então esse problema de erosão foi que afetou algumas áreas aí do noroeste do Paraná na década de 60. Tá? Não tinha essa formação equilibrada, e a partir daí, né, você tem um equilíbrio. Hoje o estado de São Paulo está com uma área, né, sofrendo erosão, né, chamou a atenção dos cientistas, né, para que eles pudessem estudar. Aqui na frente, alguma dúvida, gente? Dúvida aqui na frente? Vamos virar para frente então, hein? Pode virar para frente aí, por favor? Vira para frente, por favor. Vira, vamos lá, vira para frente. Vamos prestar atenção. Ao final da aula eu quero ter uma conversa com todos vocês, tá? Eu quero uma decisão de vocês ao final da aula. Bom, então os solos apresentam grande variedade química, física e biológica na sua composição como um todo. Vocês viram aí, né? São 13 classes contidas no sistema do solo brasileiro. Então vamos ver quais são essas classes todas aí, que formam o solo brasileiro aí? Então tá ali, gente, ó, olha a variedade que nós vamos ter, ó. Argissolo, cambissolo, chernossolo, espossolo, gleissolo, tudo terminando com solo, como vocês estão observando aí, né? Ainda, latossolo, luvissolo, neossolo, notissolo, organossolo, planossolo, plintossolo, vertissolo. Então são situações aí que vocês estão vendo, né? Variedades diferentes, né? Conforme a área, conforme a região. Algumas delas podem aparecer na mesma área. E por isso então é feito estudo e análise aí do material. Lá no fundo, lá, gente, algum problema? O que está acontecendo? Pessoal, aula. Tá? Aula. Então tá aí, gente, ó. Vocês podem ver aí agora essa próxima imagem aí. Quanto solo diferente você tem aí, ó. Então, com o tempo, as pessoas, né, conhecem bem, né? Só de bater o olho sabe identificar o tipo de área, a situação. Mas lembrando, né? Sempre vamos ter uma análise de laboratório, físico-química aí, para que seja identificado de forma correta e possa dar, inclusive, porcentagem, né, de mineral, tudo aquilo que compõe ali a parte química e física do solo, conforme a imagem que nós estamos vendo aí, né? E em função da resposta dada, você tem aí qual o melhor plantio pode ser realizado, né, ou que situação pode ser utilizada. A gente está fazendo uma análise, né, vendo aí os tipos, estamos analisando os tipos de solos, né, os diversos nomes que eles apresentam. Né, pela coloração fica bem evidente, né, a formação, temos ali pedra, rocha, ou somente terra, e com características químicas próprias. Né? E a partir daí você tem, né, o uso adequado em função de estudos que são realizados nos laboratórios, né, e a consequente melhor utilização desse material, né, que seria o terreno com essas características, né, em função da imagem que está aí. Bom, o solo corresponde à camada superficial da crosta terrestre e é muito importante para o desenvolvimento de praticamente todas as atividades humanas. Né? Vocês já viram aí, né, ao longo da história, a possibilidade, né, de plantios, né, que vem ocorrendo, né, em vários países, desde a história antiga, a história média e a história recente, né, justamente em função do aumento da população, que precisava cada vez mais de alimentos, e para que as pessoas, né, não acabassem perdendo a vida por falta de alimento. Então, os países desenvolveram áreas aí interessantes, né, do ponto de vista
de análise para poder fazer a melhor utilização e ter um aumento do plantio, aí dando resultados cada vez melhores para a população. Bom, então tem uma importância significativa, né, gente? Ela é a base para todos os objetivos técnicos oriundos das relações do ser humano com a natureza. Né? Porque nós tínhamos, então, né, ao longo da história, voltando, tínhamos a caça, a pesca, mas de forma efetiva, que traz alimentos em quantidade e qualidade, por assim dizer também, né? Você tem a utilização da terra, né? O cultivo da terra. Então, sua função não se resume à base da agricultura e do plantio. Vamos pensar também no aspecto do cultivo de culturas, diferentes materiais, né, que foram materiais como sementes, tal, milho, soja, trigo, né, que foram sendo tendo áreas aumentadas e dando condições melhores aí para que a população pudesse se alimentar de forma em melhores condições. Então temos aí uma imagem também bem interessante, né? Você tem ali o cambisolo, então a gente começa a imaginar, observar, gente, com aqueles diferentes nomes, né? Em relação ao terreno onde ele está localizado, né? Cambisolo, gleissolo, áplicos, aí os melânicos, organossolos, neossolos, flúvicos e o rio ali na proximidade. Então, pela imagem, vocês estão observando, né, que a formação do solo, né, com aqueles nomes, apresenta as características. Então, você vem no solo um pouco mais alto, vai caindo, né, em direção ao rio, descendo em direção ao rio, com os nomes característicos que a gente está observando ali. Tá? Bom, então o solo ele é aproveitado para diversas atividades econômicas. Exploração dos recursos minerais e energéticos. É dele que retiramos minerais, rochas e minérios usados aí no dia a dia. Né? Vocês veem ali Carajás, né, que fornece uma quantidade gigantesca ali de minério que atende à necessidade do Brasil e do mundo como um todo. Serve de matéria-prima para atividade industrial, construção civil, produção de objetos no nosso uso diário. Então, a indústria brasileira retira muito material que vem do solo, que é transformado, e consequentemente, você tem um produto final que é colocado no mercado para atender às nossas necessidades. Então, veja, o aproveitamento do solo é fantástico. Então, gente, repetindo, né, para que fique bem claro, qual o objetivo nosso de estar analisando os solos, tipos, a classificação? Porque nós vamos fazer, a partir do segundo trimestre, uma análise para ver qual é o melhor terreno para fazer uma usina fotovoltaica. A nossa disciplina, energia renovável, vai fazer a utilização do sistema fotovoltaico, que vai ser colocado numa área rural. Então, qual é o solo, o melhor solo? Hoje a gente parou para pensar, quem prestou atenção viu ali, foi perguntado, né? Qual é o melhor solo que a gente começa a imaginar para fazer a implantação dessa usina? Né? Uma área que não é pequena, vai ser utilizada. De repente, eu tenho uma área ali que não é interessante do ponto de vista de agriculturável, eu posso colocar todos os painéis fotovoltaicos naquela área, mas para isso eu tenho que ter a percepção. Eu tenho que conhecer o solo, tenho que saber como que ele está composto, ou para essa área posso separar, porque ela não terá, para fins práticos de agricultura, não vai ser utilizada. Então, é esse o objetivo da análise que nós estamos fazendo nesse momento. O que de melhor nós vamos aproveitar na área que será disponibilizado para a gente fazer essa análise. Então, o solo também é importante armazenador de água, conforme a gente viu, né? Ele pode armazenar em camadas já bem superficiais ou camadas mais profundas. E isso vai interferir no nosso projeto. Né, qual a qualidade que nós temos do terreno com relação à infiltração da água, para que não fique água demais sobre a superfície, que possa comprometer, através da umidade, os painéis fotovoltaicos. Então, é essa análise que nós estamos fazendo, essa captura de informações, né, para que a gente possa entender, né, a partir do processo da infiltração, né, quais as consequências que vai trazer para nós. Vai abastecer o lençol freático, a água que está bem lá abaixo do subsolo, dos aquíferos, vai surgir uma nascente, de repente eu vou pôr um painel fotovoltaico, mas aqui parece que vai ter uma nascente, e por lei eu não posso fazer isso. Lembra que a gente estudou das áreas, né, da aula passada, aquelas áreas que são cultiváveis e as não cultiváveis, que pode ter floresta natural ou artificial? Então você vai ter um momento que você vai ter que tomar decisão. Então, gente, você tem que tomar decisão. Comece a ter essa ideia. Você, como técnico, tem que tomar decisão. Ah, vou fazer nesta área, vou utilizar
tantos metros quadrados, né, dá para poder fazer o sistema fotovoltaico, ou a outra situação, né, uma área que pode ser para agricultura, pode ser para pasto, mas é uma tomada de decisão nossa. No agronegócio, no agroindústria, o que você vai ter que fazer para poder tomar decisão? Então tenha isso em mente, você técnico toma a decisão. Então você tem que estar apto à tomada de decisão. Tá? Eu tenho um comprometimento com o curso? Opa, então eu tomei a decisão que eu vou me dedicar ao curso. Tá? Uma coisa básica. Então, por promover uma interação completa com a hidrografia, a parte da água que circula, bacia, rio que tiver ali, né? A atmosfera, as rochas, os minerais, até mesmo os organismos vivos. É um consenso que a qualidade de vida dos solos influencia diretamente na qualidade de vida de todos os fatores bióticos, vivos, biótico vivo, tá, gente? E abiótico não vivo, do planeta Terra. Tá? Então, é uma composição que acontece de fato e de verdade e que acaba influenciando. Então, você vê uma imagem lá do deserto, lá no Saara, e em determinado momento tem uma área verde. Como que no deserto tem uma área verde? Houve interferência, né? É trazido água até ali, então tem canalização, alguma coisa é feita para que essa água venha e possa ser mantida a vida, né, como um todo ali naquela área. Bom, dessa forma, há um debate aí que ocorre de forma diária, de manutenção e cuidado em relação aos impactos ambientais que podem ocorrer no solo, no qual se discute políticas públicas de preservação do solo e seus recursos, por tratar-se de algo essencial à vida e ao planeta de modo geral. Vocês estão acompanhando, foi dado início à construção da ponte ali em Guaratuba, que liga ali Guaratuba com Coroados. Coroados não é o nome ali, né? Coroados. Né? Até então tinha discussão. Essa ponte vai interferir, né, no meio ambiente. Então vamos lá. O que descobriram agora, o estudo inicial que fizeram agora? A vida marinha hoje sofre com a presença do barco, que faz a transposição dos veículos e das pessoas, né, com o barulho do motor. Então compromete a vida marinha que tem naquele local. Como vai ter uma ponte, não vai ter mais esse barulho. Qual a conclusão que eles chegaram? A vida marinha vai ser mais abundante, não vai mais sofrer com o barulho dos motores dos barcos e pode começar a transformar aquela área ali, né, que hoje sofre um certo tipo de degradação, por assim dizer. Então vejam vocês como é interessante, como é importante a gente estudar, né, fazer uma análise para poder tirar as conclusões corretas. Então, nesse momento, para a gente pensar um pouco, tá, gente? Como o tipo de solo pode influenciar sobre nossas atividades econômicas? Vocês viram aí diversos tipos, né, a classificação, e a partir daí, como que pode influenciar? Do plantio, né, para você ter ali soja, trigo, né, tudo que é necessário, arroz, né, como que se pode ter a atividade econômica desenvolvida em função do solo que nós temos, né, disponível para fazer esse momento aí, ó. Então, vocês estão vendo aí, vamos fazer um momento para pensar aí sobre uma parte prática. A aula vai até 11h30 ou 11h15? Como é que está agendado para vocês aí? 11h15, sim ou não? Levanta a mão aí. É isso mesmo? Tá. Bom, então primeiro uma pergunta para vocês aí. Vê se vocês podem responder, gente. Aí, ó, um conceito, ó. Considerando a importância dos solos para o desenvolvimento da atividade econômica, a gente comentou isso hoje. Marque a opção que indica as atividades que dependem totalmente do solo aí, tá? Atividade econômica. É a indústria e a pecuária, é a agricultura e a pecuária, é o extrativismo vegetal e a agricultura, é a pecuária e extrativismo animal, transportes e agricultura, A, B, C, D ou E. O que vocês consideram aí? Alguém quer marcar uma das alternativas? Querem pensar a respeito aí? Um tempinho para vocês pensarem aí, tá? Desenvolvimento da atividade econômica. Atividade que depende 100% do que a gente está vendo aí. Qual é a atividade que depende? Letra A, indústria e pecuária. Letra B, agricultura e pecuária. Letra C, extrativismo vegetal e agricultura. Letra D, pecuária e extrativismo animal. Letra E, transportes e agricultura. Isso é questão de
concurso, provas do Enem, tá, gente? Isso aí foi tirado do Enem. Quem vai fazer o Enem aí, esteja preparado. B, muito bem. Correto. Agricultura e pecuária. Depende 100%. Muito bem. Parabéns para quem sinalizou aí. Ótimo. Bom, pessoal, o que nós podemos fazer uma análise hoje? Sobre a pedologia do solo. A classificação do solo, toda aquela nomenclatura que vocês viram ali, né? Até um tanto difícil aí para relembrar. Os tipos de solo. E a partir dos tipos de solo, principalmente, você consegue ter uma informação baseada em análises laboratoriais para você poder fazer, né, a aplicação, o uso do solo, condições que podem ser utilizadas, o que vai ser plantado, se for o caso do plantio, né? E no nosso caso, qual é o melhor tipo de solo, né? A partir de agora você já tem alguns elementos aí. Qual é o melhor tipo de solo? Vai ser disponibilizado os slides, tá, gente? Final da aula aqui, hoje à tarde, vai ser colocado lá no Question. Então, em função do tipo do solo, no nosso caso, para energia renovável, nós vamos colocar um sistema que vai ser montado, né, tem um certo peso, precisamos de uma estrutura para posicionar em cima desse terreno. Será com uma determinada área necessária para a formação, né, desse painel fotovoltaico. Então, comece a pensar a respeito, né, gente? Qual o melhor tipo de solo que a gente pode ter aí, tá? A princípio será o arenoso, mas se é arenoso e ele não é compactado, né? Põe um peso ali e acaba afundando. Então, compromete a estrutura. Tá? É nesse sentido que a gente tem que observar e tomar cuidado, tá? Eu vou deixar para vocês aqui também um vídeo, para vocês, quando forem fazer um estudo aí desses slides, justamente explicando essa parte aí, tá, gente? A formação do solo. É um vídeo rápido aí de 5 minutos, mas é bem interessante que ele reforça todas as informações que foram trazidas aqui para nós no dia de hoje, tá? Só para reforçar esse conhecimento aí, né, tendo em vista que nós vamos ter a avaliação nas próximas aulas. Aqui as referências que a gente utilizou para obter imagens e o texto. Então, o texto, gente, é totalmente atualizado, tá? Pode ser, se vocês tiverem essa necessidade, eu posso postar antes das aulas. Então, a aula de segunda-feira, que vai ser a revisão, né, eu já vou postar aí antecipadamente, tá, gente? Eu vou providenciar antes, então, tá? Obrigado pela informação e pela solicitação aí. Pode deixar que eu vou fazer, tá? Então, gente, nós vamos então ter a revisão na segunda-feira. Na quarta-feira temos o feriado. E a avaliação será na próxima segunda, tá? Então não esqueçam desse detalhe. Eu vou escrever lá como nota lá no comentário no Question, tá? Para que a gente não esqueça. Pessoal, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então peço para vocês, gente, o comprometimento. Ah, legal, então. Né, nós estamos fazendo gravação. É utilizado todo o tempo do estúdio, vai para o YouTube, tudo isso aqui, gente, né, que é feito aqui, falado, apresentado, as imagens de vocês. Já olharam no YouTube, gente? Já deve estar aparecendo lá, tá? Então não podemos estar parando aqui a aula para fazer corte depois, tá? Vai comprometer o tempo de aula lá. A sede já vai me chamar para que a gente tome uma atitude, tá? Então já vou avisar vocês aí que a secretaria não vai permitir mais isso aí. Já pode ficar sabendo, tá? Alguma coisa vai ser feita. Nunca houve isso, tá, gente? Nunca aconteceu isso aí. Nós vamos ter que cortar 20 minutos de aula hoje. Inclusive esse final aqui, tá? Bom, então eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a participação daqueles que efetivamente gostam do curso, estão participando, vão se tornar técnicos no agronegócio, vão ter uma participação profissional bem legal, que eu tenho certeza que vai acontecer, tá? Até a próxima aula.